Olá, quero falar um pouquinho sobre o tema da ansiedade, que foi um tema sugerido no outro vídeo que eu fiz e eu acho que é bem legal a gente saber um pouco sobre isso, alguns pontos principais, né, nesse assunto, para a gente poder se ajudar um pouco no dia a dia, na vida, né? Eu acho interessante que as pessoas elas dão nome de ansiedade para situações diferentes. Então, quando alguém chega me falando, Rosângela, meu problema é ansiedade, eu sempre tenho que perguntar, mas o que é ansiedade para você? Né? Porque as pessoas chamam de ansiedade coisas diferentes de uma para outra, né? Isso é bem interessante. Para começar, se a gente pensar em ansiedade, que vem de ânsia, de ansiar, tem a ver com esperar, com desejar, né? Mas no sentido de estar esperando por algo, né? Na expectativa por algo. Nesse sentido, a gente pode pensar que a ansiedade tem a ver mesmo com um fundo de medo, né? Então, se no dia a dia a gente sofre um estresse, pressão no trabalho, né, ou em outra situação, preocupação e tudo mais, no fundo nós estamos instintivamente com medo de não dar conta daquilo, né, com medo de não cumprir a meta, com medo de não conseguir chegar ao final de um projeto e tudo mais. Né? Então a gente fica ansioso, a gente fica naquela expectativa de não dar certo, que no fundo é estar com medo mesmo, né? E mesmo se você me disser assim, mas eu fico ansioso também se eu vou para uma viagem, para umas férias programadas, para um lugar que eu nunca fui, e fico ansioso, não consigo nem dormir, pareço criança, né? O sentido é o mesmo, né? A gente não sabe o que vai encontrar nessa viagem, a gente não sabe se vai corresponder às nossas expectativas, ao dinheiro que a gente investiu nesse projeto, né, para viajar, e a gente fica ansioso pelo desconhecido, porque instintivamente, né, falando do nosso instinto mais primitivo, ele é mais forte que tudo e tende a proteger a gente do que pode nos atacar, do que a gente não conhece. Então, a gente vai instintivamente pela via do medo do que não é conhecido para nós. Né? Então, do que tem dali em diante a gente não sabe. Então, a gente tem receio, a gente tem algum medo, né? Essencial. E aí a gente pode pensar também nas pessoas que ligam a ansiedade à compulsão, né? Que hoje em dia é muito comum. Então, assim, eu fico ansioso e daí eu como muito, e aí entro nesse ciclo, porque daí eu engordo e não gosto mais de mim porque estou acima do peso, e aí a vida da pessoa vai ficando, né, um estresse, uma tristeza. Geralmente a pessoa está ansiosa de uma forma inconsciente, né? Assim, ela está vivendo problemas e questões que existem por trás dessa ansiedade que ela não se dá conta muito bem. Pode ter insatisfação, pode ter medo, mesmo o medo de não estar dando conta, né, das coisas. Pode ter coisas velhas que ela não trabalhou nela ainda, né, que passaram na vida e as coisas que ficaram lá mal resolvidas, entaladas, né, que ainda reverberam de alguma forma. E aí ela come porque a vida vai virando uma insatisfação total em todos os sentidos e a comida acaba funcionando como um analgésico, né, para esse sofrimento. É uma coisa que alivia por um momento, dá prazer, né? E aí é como se naquele momento da vida a pessoa só tivesse a comida a seu favor para ajudar, para dar mais uma relaxada, ou enfim, né? Assim como outras pessoas podem procurar outras coisas também, como o cigarro, a bebida, que no fundo é uma tentativa de buscar prazer onde não tem, né? Na vida, numa fase da vida. Então, quando a gente chega nesse ponto onde assim, olha, eu já sou ansioso por ser, eu não sei mais o que fazer, né? Ansiedade é todo dia, é toda noite, e a gente tem que começar então a se preocupar com o que está acontecendo, né? Provavelmente muitas coisas estão acumuladas na sua vida sem você ter como dar vazão a estas tensões, né? E vai virando uma certa ansiedade, incômodo, até que a gente pode adoecer,
né? Fisicamente mesmo falando. Então, nesse caso, precisa procurar uma alternativa, procurar uma coisa que você gosta de fazer, né? Procurar se preocupar um pouquinho com, por exemplo, aprender a meditar, nem que seja alguns minutinhos por dia, começar a aprender como é fazer um exercício de respiração antes de dormir ou durante o dia, alguns poucos minutos, né, que vai ajudar você a oxigenar teu organismo, a cabeça, e vai conseguir lidar melhor com as situações, dormir melhor, baixar a ansiedade. A gente tem que começar a se preocupar um pouco com o nosso lado feliz, né? Se a sua vida está de tudo infeliz, estressante, preocupante, você tem que começar a se preocupar em trazer coisas felizes para a sua vida, coisas prazerosas para poder haver um equilíbrio, né? Não dá para viver por viver, viver só para trabalhar, para se estressar, para se preocupar, acordar sem ter motivação, né? Isso acaba sendo um complicador para o nosso emocional estar bem, harmonizado, equilibrado, né? Você pode pensar em começar a introduzir sim algum exercício, né, numa modalidade que você goste, pode ser uma caminhada leve à noite depois do trabalho. Você pode começar a pensar em se inscrever numa aula de dança, de salão, fazer 2 vezes por semana, né? Assim, procura alguma coisa que você goste. Não é possível que não haja nada, né, dentro da sua vida que você gostaria de investir e uma coisa que vai deixar você melhor, mais alegre, que você vai poder gastar energia, né? Canalizar a insatisfação ali, gastar uma energia de uma forma positiva, né? Para te deixar mais contente, mais animado. Então a gente tem que começar a pensar em formas de dar mais prazer para a nossa vida, né? Que mais? A alimentação também tem que começar a se preocupar um pouquinho, né? O café preto, por exemplo, dá muita ansiedade, não é legal tomar muito café durante o dia, né? Começar a introduzir essas coisas que uma coisa leva a outra, né? Então, se você começar a se exercitar, fazer uma atividade que você goste, qualquer, não importa, você se motiva mais, a estima começa a melhorar, e aí a gente começa ver como é bom estar melhor e a gente começa a querer estar melhor, a comer melhor, né? E assim as coisas vão melhorando como um todo, e isso é muito legal, né? Mesmo para quem trabalha numa coisa que não gosta muito, ou que definitivamente não gosta, mas não dá para mudar, não dá, não é a hora e tudo mais, procura uma outra atividade complementar, pensa numa coisa que você pode fazer de repente de casa, até ganhar um dinheirinho, mas que seja uma coisa que você goste mesmo, né? Que vai te deixar alegre quando começar a dar um certo retorno, porque isso pode realmente, né, te dar uma nova ideia de outras coisas para fazer que você goste, que te anime e te mantenha mais motivado para a parte do trabalho que você já não gosta tanto, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que pensar o quanto isso é ruim para a gente e quanto tem coisas por trás dessa ansiedade. Não é simplesmente uma ansiedade, né? A gente tem que tentar entender o que tem por trás desse desconforto da ansiedade todo dia, dessa expectativa, dessa tensão que é a ansiedade, né? E aí a gente pode encontrar insatisfações, a gente pode encontrar raivas, né, que ainda existem, que a gente não conseguiu superar, né, situações de vida que a gente não aceitou, que mudou, tudo isso, né, pode acarretar em ansiedade, né, essa ansiedade inconsciente que no fundo a gente ainda não se deu conta de saber, de identificar de onde ela vem, né? E no mais, então fazer pequenas mudanças na sua vida, começar a se preocupar mais com a sua vida, né? Porque a gente não pode viver sem ser um pouco feliz, né? Sem procurar estar melhor. Então, se amar mais nesse sentido, se gostar mais, pensar mais e deixar um espaço para você na vida, para fazer coisas ao teu favor, né? Para poder se sentir melhor. Essa é uma ideia central sobre o que a ansiedade pode ser e nos trazer. Se alguém quiser dar alguma outra sugestão, eu posso fazer, né, um novo vídeo falando um pouco mais, abrindo um pouco mais o tema. E é isso. Pensem em vocês, pensem e se preocupem em se sentirem melhor, em fazer a vida de vocês melhor um pouco, pelo menos um pouco, né?
Um abraço, até mais!